Amigos do canal Detetives Vascaínos, está começando agora mais um Giro no Ar para você. Sinta-se em casa, fique à vontade e vamos juntos nessa trazer o melhor do noticiário do Vasco nesta terça-feira, dia 3 de junho. Enquanto o time segue treinando, visando aí o confronto contra o São Paulo na próxima semana, fora de campo muitas são as informações. Tem novela envolvendo o goleiro Léo Jardim, que está há 7 meses num diálogo constante com o Vasco, buscando a sua renovação e até agora só negativas por parte do staff do jogador. Tem expectativas para quem será o novo profissional que comandará o futebol do Vasco após a demissão do Marcelo Santana. E tem, claro, a perspectiva de reforços para julho. Por hora o Vasco só está na fase do monitoramento, das consultas e não avançou por nenhum nome para o time. Mas será que vai demorar tanto assim? Quais as posições podem ser reforçadas? Bom, isso e muito mais eu te conto mais adiante neste boletim, que ainda vai ter a situação do Coutinho. A gente vai ouvir aqui a presidente do CSA para falar das expectativas para esse duelo pela Copa do Brasil. Então, desde já, me assista até o final, deixe o like, compartilhe o conteúdo do amigo aqui e, se puder, vire um membro ou nos ajude aí com o seu Pix para que esse trabalho permaneça no ar por muito mais tempo. Bom, meus amigos, então vamos começar esse boletim de hoje falando de uma polêmica tentativa de renovação contratual no Vasco. 7 meses dialogando para renovar, 4 propostas na mesa e segue a via-crucis do Vasco na tentativa de reformular aí o vínculo com o goleiro Léo Jardim. Como vocês souberam ontem, o Vasco havia feito uma nova oferta para os representantes do goleiro na última sexta, e que considera aí a melhor em termos de um jogador do elenco atual, ou seja, para o Vasco, o Léo Jardim seria o cara mais bem remunerado do time profissional. Pelo que apurei, o Vasco até esticou a corda até demais, reiterando aí o seu desejo de contar com o Léo Jardim até 2030 e reconhecendo as virtudes do jogador e a sua importância para o elenco atual. Só que ao que parece, o lado de lá, as pessoas que cercam o goleiro não pensam dessa forma. Consideram que os números apresentados estão distantes do que realmente merece ganhar o Léo Jardim. Por isso, enviaram uma contraproposta ao Vasco. Muitos do clube consideram que o agente do jogador esteja tendo outros planos para ele no futebol. Até porque há sondagens não só de clubes brasileiros, como lá da Europa. E o Léo Jardim se valorizou demais desde que chegou ao Vasco. Tem mercado e talvez haja alguma indicação de assumir um outro projeto esportivo. O Vasco, por sua vez, se ampara na tal cláusula automática de renovação que, caso o goleiro atinja aí um determinado número de jogos esse ano, teria o seu vínculo estendido até 2026. Porém, o Vasco não quer ficar nesse suspense e, por isso, abriu conversas para reajustar o salário do jogador e ter algo concreto que pudesse dar mais garantias ao clube, caso surgisse aí no decorrer dos anos propostas mais vantajosas. Só que já se vão aí, meus amigos, 7 meses e as últimas informações dão conta de que o agente do goleiro enviou, como eu já falei, uma nova oferta ao Vasco. Há rumores, inclusive, de que o salário estaria aí na casa de R$1,5 milhão de reais que eles estão pedindo. O Vasco trabalha num patamar salarial de cerca de R$800 mil, mais luvas adicionais. Enfim, algo muito bom para um goleiro, E cá para nós, pagar R$1 milhão, que seja para um goleiro, por mais qualidade que tenha, beira um absurdo, Nenhum jogador aí da posição aqui no Brasil ganha isso. Então ninguém está falando sobre o direito do jogador querer ficar ou não. A questão é a postura do entorno do atleta para com o Vasco, O clube que lhe abriu as portas quando ele estava lá sem holofote lá fora. Então, que o Jardim possa repensar essa situação e colocar aí um ponto final nessa novela toda. Bom, mas se por um lado há dificuldades numa renovação, por outro há um entendimento a caminho. A situação do Felipe Coutinho, por exemplo, está clareando um final feliz com o Vasco. Informações que chegam da mídia inglesa deram conta hoje de que o meia está negociando aí com o Aston Villa, o seu clube de origem, a sua rescisão contratual. O clube inglês não tem a princípio interesse em sua permanência, Ele será obrigado a se desfazer aí de alguns ativos do plantel por conta de condições financeiras e burocráticas, e ao que parece o vínculo que o Coutinho tem com eles até junho de 2026 será abreviado. O staff do Coutinho está na Inglaterra e segue em absoluto silêncio, não querendo fazer qualquer tipo de declaração nesse momento. Tudo no intuito de aparar as arestas, alinhar ali o distrato e ficar com o caminho aberto, livre para fazer um novo contrato com o Vasco. Lembrando que o Vasco
sempre teve o desejo de manter o Coutinho e só havia algum empecilho caso o Aston Villa negasse um novo empréstimo. A tendência hoje, portanto, amigos, é de que o Coutinho siga no Vasco com o seu vínculo renovado. Bom, enquanto isso, o Vasco segue sua busca por um diretor executivo, para comandar o departamento de futebol após a saída do Marcelo Santana. O clube andou fazendo algumas entrevistas com profissionais semelhantes ao perfil que o Vasco busca. O processo está sendo finalizado, como adiantou ontem o CEO Carlos Amodeu, e fica a expectativa de que até o fim da próxima semana, no máximo aí, um nome seja oficializado. Hoje, inclusive, andaram sendo especulados alguns nomes por aí, mas por hora nada definido. A intenção do Vasco é escolher um cara centrado aí na sintonia com os processos internos da SAF, que trabalhe com discrição e tenha bom trânsito entre as comissões técnicas e os comitês de futebol. Obviamente o Vasco busca um cara com mais casca, alguém com mais experiência nesse processo de contratações aí no mercado. Lembrando que os nomes mais conhecidos estão empregados, mas isso não seria um impedimento do Vasco trazer, porque o próprio Marcelo Santana estava empregado no América de Natal na época, Então veremos aí quem será o novo executivo. Você aposta em quem, hein? Bom, e é importante que essa situação do executivo tenha um desfecho logo, porque o Vasco vai precisar desse profissional para a janela que começa agora em julho. Só que os planos da direção, seria começar as tratativas por reforço em meados de junho. Dificilmente algum nome vai pintar nessa janela curta que criaram até o dia 10 de junho. Mas para a janela de julho, sim, serão trazidas as principais peças. A ideia é que a partir do dia 21, 22, a maior parte dos reforços já esteja aí treinando, para que em julho possam ser registrados e inscritos nas competições. Eu, particularmente, acho que a situação não deva ser tão rápida assim. Muitas vezes há uma diferença entre o discurso e o que é aplicado na prática. No meio disso, há burocracias das negociações, questão de mudanças de país ou estado, dependendo do reforço trazido, papelada, e isso torna o processo mais moroso. Mas até o início de julho, há essa promessa de atacar o mercado. Só não esperem aí grandes nomes, porque como o próprio CEO deixou transparecer ontem, não serão feitos aí investimentos volumosos. Veremos. Bom, e antes da gente encerrar, bora falar rapidinho do duelo entre CSA e Vasco pela Copa do Brasil. Pois é, ontem tivemos o sorteio e foi colocado frente a frente o time alagoano contra o time carioca. Inclusive andou saindo aí uma imagem, um vídeo que viralizou sobre a presidente do CSA comemorando a escolha do Vasco, E para explicar essa situação e como o clube alagoano recebeu essa escolha do Vasco e as expectativas para essa partida, eu convidei a própria presidente do CSA, a Miriam Monte, que gentilmente me respondeu sobre essa questão. Então, vamos ouvi-la. Boa noite, Marcos. Nós recebemos com muita alegria, porque a nossa expectativa era que o nosso adversário fosse um time de grande expressão no futebol brasileiro, com um grande público, porque o CSA hoje se encontra num momento de reestruturação financeira, inclusive. Então, a bilheteria ela é muito importante para o nosso clube nesse momento. E um adversário como o Vasco da Gama é certeza de casa cheia, é certeza de um grande espetáculo, é certeza de um futebol tradicional. O Vasco ele é uma paixão nacional e a gente sabe disso. Eu acho que eu deixei isso muito claro, até na manifestação espontânea que por acaso foi captada. E eu fiquei realmente, não consegui esconder. Eu estava na torcida que a gente tivesse, até porque engrandece muito a nossa caminhada. E que vem sendo uma caminhada, de certa forma, heróica. Porque o CSA, desde 2022, passa por momentos turbulentos, com rebaixamento para a terceira divisão, com alguns conflitos internos, que aos poucos vêm sendo resolvidos e estamos aí alcançando as oitavas de final da Copa do Brasil, estamos também participando da Copa do Nordeste, e a Série C tentando aí o acesso. Então, nós recebemos com muita alegria e a expectativa realmente é de um grande público e isso vai ser muito bom para o CSA. Perfeito, é isso aí. Como vocês puderam ouvir aí, o Vasco vai valorizar esse espetáculo, esse jogo. O Vasco é grande, qual clube não gostaria de jogar contra o Vasco, ter toda uma visibilidade, Então, tudo certo. Queria agradecer a presidente novamente e a todos do Maceió.
cidade acolhedora. Bom, eu vou ficando por aqui, agora eu deixo aí para que vocês comentem, participem, dando as opiniões sobre a novela Léo Jardim, a provável renovação com o Coutinho e outras coisas que queiram falar. Um grande abraço e até amanhã.